Eu queria convidar você, antes da oração, a você se levantar. Vamos levantar e sair do seu lugar. Olha só, e você vai ter a oportunidade de cumprimentar pelo menos umas 3 pessoas que você não cumprimentou ainda. Tem alguém aqui que você não cumprimentou ainda? Eu vou dar a oportunidade bem rapidinho para você ir até outro. Não seja limitado a só esticar o braço a quem está do seu lado, né? Vai até o outro. Não tem nada que a gente faça uma bagunça santa aqui nesse momento. Deus te abençoe, minha irmã. Já cumprimentei. Eu cumprimentei vocês? Deus abençoe. Que bom. É tão gostoso isso que tem gente que vai mais de 3, mais de 4, de 5, né? Bom, glória a Deus. Deus é um Deus que habita no meio do povo quando vive em comunhão. A comunhão do povo de Deus, meus irmãos, é um ambiente propício para o agir do Espírito Santo. Quando nós quebramos barreiras e nos alegramos com uns com os outros, Deus se alegra. Enquanto os irmãos retornam aos seus lugares, deixa eu só passar uns recados aqui. Quinta-feira, nosso culto. Estamos voltando com a temática família. Família, SOS Família. Mensagens para fortalecer as nossas famílias. E as crianças venham na quinta também, que temos um espaço importante para as crianças, um momento especial com os filhos. Então traga as crianças também na quinta-feira, nós temos tempo de oração e compartilhamento, tá bom? Então nós estamos voltando com a nossa temática sobre família. Deus, Ele faz algo em nós, mas Deus quer fazer também em toda a nossa família. Eu creio nisso. Vamos receber do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curve agora a sua cabeça. Agora que você já foi abençoado pelo abraço do irmão, peça ao Senhor também que derrame sobre todos nós a bênção dele nessa noite. Senhor nosso Deus, queremos te louvar pelo privilégio de podermos juntos adorar o teu nome. Senhor, tu és uma fonte inesgotável. O Senhor é Deus de vida. O Senhor sempre tem coisas novas para aqueles que te buscam. Nessa noite, Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Pedimos que o Senhor, ó Deus, Pai, receba de nós o nosso louvor, a nossa adoração. Somos um povo só aqui, unidos na tua presença. Derrama sobre nós, ó Deus, o bálsamo do Senhor, que traz cura e renovação. Que o teu Espírito, Senhor, se derrame também, dando a nós poder e autoridade para um viver santo na tua presença, para lutar, Deus, e vencer as lutas da vida. Senhor, nós clamamos a ti. Fale também aos nossos corações para que possamos, ó Deus, andar de conformidade com a tua santa e bendita palavra. Senhor, nós te louvamos pelos nossos irmãos, por cada família representada. Obrigado por aqueles que nos visitam. Ó Deus, pedimos, ó Deus, pela vida, Senhor, do Hugo, ó Pai, a sua avó. Que o Senhor possa, ó Deus, cuidar do seu avô, que sofre agora, Deus, a ausência da sua avó. E está triste, Senhor, porque, ó Deus, ela não está mais com ele. Pedimos que o Senhor console, conforte, que o Senhor fortaleça e os abençoe. Que essa criança, de alguma maneira, perceba o cuidado e o amor do Senhor. Agradecemos a Deus por cada vida, cada criança, cada jovem, cada irmão aqui presente. Que o teu Espírito abençoe cada coração, que cada um saia daqui, Senhor, renovados, fortalecidos pelo poder da tua palavra, por tua presença. Nós te agradecemos. Visita-nos, ó Deus, com o teu poder e graça. Em nome de Jesus é que nós clamamos. Amém e amém. Deus nos abençoe. Eu queria ainda, irmãos, eu mencionei alguns nomes. Eu queria agora interceder por aqueles irmãos que eu mencionei. E queria que você lembrasse de orar por eles agora, tá bom? Vamos orar? Há mais alguém que você lembra que precisa de oração? Talvez agora é a hora de você orar por um filho, por um irmão, um parente, alguém que talvez esteja lutando. Vamos orar. Eu mencionei alguns nomes, mas talvez você lembre de outros.
Vamos ainda ter mais uma palavra? Amém? Feche. Agora você vai interceder por alguém. Estava orando por sua vida, mas agora por alguém. Senhor, nós apresentamos em nome de Jesus a vida do Bruno, da Júlia, da Luísa, irmão Castro, irmã Marlene, toda a família ali, Senhor, que tem aguardado o nascimento da Luísa. Pedimos que o Senhor continue com os irmãos, renova a força. Sabemos que não tem sido fácil, Senhor, ó Deus, mas sabemos que os irmãos estão esperançosos, aguardando, ó Deus, ó Pai, o dia do nascimento. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, tanto eles como seus familiares que ali estão. Pedimos também pela Josi, sua recuperação, que a boa mão do Senhor seja sobre a vida dela. Também, Senhor, outros nomes que estão sendo mencionados, pais que oram pelos seus filhos, pelo um irmão, pelo um parente, que a boa mão do Senhor seja sobre essa vida, alguns liberta aqueles que estão longe, Senhor, perdidos, restaura aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, e fortalece aqueles que se sentem fracos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor, continuar, né? Louvando ao nosso Deus. Convido os irmãos a adorar o Senhor com palmas mais uma vez. Quantos aqui querem a presença do Senhor? Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Declara o Senhor com alegria. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração, outro bem não possuo. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Que seja verdade em nossas vidas. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração, outro bem não possuo além de ti, Senhor. Declare: tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração pode mais viver sem o teu grande amor. Quantos anseiam pelo Senhor? Eu anseio, és tu, Jesus. Eu anseio, és tu, Jesus. Eu anseio, és tu, Jesus. Vamos mais uma vez à igreja declarar: tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior.
anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus, meu anseio. És tu, Jesus. Glória a Deus, como é maravilhoso podemos adorar o nosso Senhor. Vamos continuar declarando toda a honra e glória ao nosso Deus e fazendo isso sempre unidos em comunhão até que o Senhor venha. Amém? Somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Nem vou ver, nem entregar. Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Está a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Que nos faz continuar. Sua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos e o que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Nem vou ver, nem entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. E Ele vem, Maranata vem, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz contigo. A igreja declare, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Glória a Deus, seja dado ao Senhor. Nós podemos adorar o Senhor com palmas e declarar toda a honra, porque
porque nós estamos aqui para declarar toda a honra ao nosso Deus, até que Ele venha. Que o Senhor nos abençoe. Os irmãos podem sentar. O pastor tem a palavra. Vamos orar pelas crianças. E eu penso que essa oportunidade é singular para... Esqueci o nome de novo da amiguinha da Dani. Isis, né? A neném. Se você quiser vir aqui, nós queremos orar por você e sua filhinha também. Pela Isis. Pelo Vitor também, né? Vitor Hugo. Vamos orar, irmãos. Mesmo assentado como estão, erga suas mãos na direção das crianças e peça que Deus as abençoe. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos colocar, Senhor, os pequeninos diante de Ti. E pedimos que o Senhor possa conduzir não apenas os seus pés, mas o seu coração acima de tudo. Toma nas mãos, Senhor, essas crianças e abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Desde a menorzinha, Senhor, ó Pai, que hoje está aqui, a Ingrid, pedimos a Tua bênção sobre esse bebê. Mas também, Senhor, sobre a vida do Vitor Hugo, que está conosco. Que o Senhor, ó Deus, que o criou e criou cada uma dessas crianças, que o Senhor, ó Deus, conduza cada um, Ele, cada uma das nossas crianças, no caminho, Senhor, no caminho do Senhor, no caminho, Senhor, onde eles vão experimentar verdadeira alegria, no caminho onde temos um Deus que anda conosco, nunca estaremos sozinhos. Abençoa, Senhor, cada um, o seu desenvolvimento, seja ele intelectual, físico, cognitivo, que o Senhor abençoe. Como igreja nós os abençoamos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Os irmãos do culto infantil também, que Deus abençoe. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Juízes. Juízes capítulo 6. Hoje, irmãos, quero compartilhar sobre o poder do quebrantamento. E alguns textos, tenho como uma experiência apenas do livro de Juízes, é um dos textos que vamos utilizar. Mas convido os irmãos a abrirem Juízes, capítulo 6, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Diz a palavra do Senhor: então Jerubaal, quem é Jerubaal? Gideão. Se levantou de madrugada e todo o povo com ele, que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas, que ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo,
para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderá se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. A totalidade, então, quantos soldados, quanto que era o povo? 22.000 voltaram e tinha 10.000. Ao total? 32. 10 permaneceram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, o vento passou aqui, peraí. Lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o teu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Vamos lá para frente? Ouvir o que eles dizem? Porque Gideão, ele está meio medroso, só com esse pouquinho de gente. Versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Eu sei que você ficou curioso para saber que sonho é esse que eles tiveram. Então a gente tem que ir lá. Vamos lá, vai. Eu vou retornar para os irmãos entenderem todo o contexto. Os midianitas, ele foi com o servo dele pura ao arraial. E aí o Senhor disse que eles iam ouvir dizer que depois de fortalecidas suas mãos, descerás contra o arraial. Versículo 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando o sonho ao seu companheiro e disse: olha o sonho aqui. Tive um sonho, e eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Pensa na cena, o cara sai de madrugada, Deus diz: você vai ouvir alguém contando um sonho, eles estão escondidos, fica no lugar ali, e aí ele, ao ponto que consegue ouvir, eles não veem Gideão e o seu servo, mas eles conseguem ouvir o outro contando o sonho, e ao contar, eles contam esse sonho. Qual a atitude de Gideão? Tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou
e tornou o arraial de Israel, e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. O que Gideão deu na mão deles? Trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Na verdade é um grito que eles tinham que dar aqui, né? Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele ia às mediações do arraial. Ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu o rumo de Zererá, até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e de Azer, e todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Até aí, meus irmãos, por enquanto. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Eu queria, mais uma vez, orar pela palavra, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações a sua palavra. Amém? Nós queremos orar nesse momento. Eu quero convidar você a orar também. Peça ao Senhor que Ele fale ao seu coração. Senhor, a palavra do Senhor foi lida, e nós clamamos a Ti: dá-nos a Tua palavra nessa noite. Fala conosco, Senhor. O Senhor nos conhece profundamente, sabe das nossas limitações, dos nossos sonhos, das nossas fraquezas. O Senhor nos conhece profundamente. Eu peço ao Senhor, nos ajude, Senhor, a entender, a compreender. Abre o nosso entendimento e nos dê, Senhor, a Tua palavra e disposição a obedecê-la. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero me retratar aqui a esse texto daqui a pouco, voltar ao texto daqui a pouco, e eu gostaria de ler ainda um texto com os irmãos, que está na carta aos Coríntios, por favor. Só um versículo, pudermos fazer a leitura, 2 Coríntios, capítulo 4. Deixa marcado aí esse texto aí, se você puder. Versículo 7 diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos nós, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados,
perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós, em nosso corpo. Amém. Só o versículo 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tesouro em vasos de barro. Interessante o contraste. Nós começamos o culto hoje lendo um texto, Salmos 51. O Salmo 51 nos mostrou, nos diz sobre o quebrantamento, a importância do quebrantamento. O pano de fundo do Salmo 51 segundo Samuel 11 e 12. O Salmo 51, quando ele é escrito, tem a ver com aquilo que aconteceu em 2 Samuel 11 e 12. E o que aconteceu em 2 Samuel 11 e 12? Não apenas o adultério de um rei, mas o assassinato de um dos seus melhores soldados, Davi. Davi sendo o rei, tendo autoridade, ele poderia casar-se, e numa época que os reis tinham mais de uma esposa, não porque isso era um princípio da palavra de Deus, mas era muito mais um costume cultural. Nós vemos Salomão teve 1000 mulheres. A dificuldade de cuidar de um, há quem se atreveu a pensar que podia cuidar de mais de um. O contexto do Salmo 51 é esse, o pano de fundo então é o adultério de Davi, que não apenas ele tomou a esposa de Urias, mas ele também tentou encobrir o seu pecado. Davi, ele trouxe o soldado que estava em batalha para a sua casa, para ver porque ele ficou sabendo que a mulher estava grávida. Batseba engravidou e ele tenta cobrir o seu pecado, e ele tem a seguinte ideia: vou trazer ele está cansado, ele fica uns dias em casa, dorme lá com a sua mulher, e depois ele retorna à batalha, e tudo está resolvido. Muitas vezes nós temos, meus irmãos, alguns planos, e o ser humano, o homem, ele tem planos, e que são tão tristes, perversos, e o homem, ele é tão ignorante que ele acha que ele consegue fazer as suas maracutaia e esconder das pessoas, inclusive de Deus. A Bíblia diz que não há nada oculto que não vai vir a ser revelado. O Salmo 51 é um salmo de um homem, não um homem que esconde mais o seu pecado, mas um homem que confessa. Ele diz em alguns versículos, no Salmo 51, de Davi, ele diz: eis que te compraze na verdade no íntimo. Alguém que estava escondendo, vivendo uma vida, escondendo, agora Davi é um homem quebrantado, e ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor tem alegria num coração sincero, o Senhor se compraz no íntimo. A vida que vale é aquela vida que Deus, é uma vida sem segredos, essa vida na presença do Senhor. Tu te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ele diz: purifica-me com esopo e ficarei limpo. Davi, esse salmo é também chamado de um salmo de lamento, de pertinência, é um salmo de lamento, daquele que sabe das suas limitações, das suas fraquezas, e ele se decide recorrer ao Senhor. Davi, ele endureceu, ele escondeu. Vem o profeta Natã e conta uma historinha para ele, simulando, cara, tinha uma ovelhinha, o outro fazendeiro tinha tantos bois. Chegou um visitante, o fazendeiro, em vez de pegar um dos seus bois, matar ou oferecer,
dos seus animais, ele pega lá uma ovelhinha do servo que cuidava de toda a sua família com aquela ovelhinha e sacrifica a ovelhinha. O Davi, rei, ele diz: esse homem merece a morte, esse homem tem que morrer. E o profeta diz: você é esse homem. E aí a ficha cai. A ficha cai. E quando a ficha cai, Davi, ele quebranta o seu coração, ele busca a Deus. Ao invés de se endurecer, Davi, ele busca o Senhor. E ele derrama o seu coração diante de Deus. Ele decide, ele não quer comer. Davi, ele não faz nada, a não ser ficar prostrado diante do Senhor com o coração quebrantado. Meus irmãos, um coração quebrantado é um coração que Deus pode moldar, abençoar. Deus ajuda, Deus vai abençoar aqueles, não que tenham o seu coração endurecido, mas aqueles que têm um coração quebrantado. A importância do quebrantamento na Bíblia é tão interessante. A história, a biografia de muitos homens na Bíblia, que alguns que se endureceram como Saul, rei, antes de Davi, e chegou um momento que o seu coração ficou tão duro, que a palavra do Senhor diz que Deus o desprezou, Deus o rejeitou. Já imaginou uma pessoa saber, ouvir assim: olha, Deus te rejeitou, não há nada que você faça, Deus o rejeitou, por causa da dureza do coração. Mas nós vemos na Bíblia exemplos de pessoas de um coração totalmente quebrantado. Davi é um homem que viveu as duas dimensões, viveu os dois lados. Davi foi um homem que foi cruel, seco, um homem sanguinário, um homem cruel demais. Ele matou um dos seus melhores soldados. Ele poderia pedir a Deus uma esposa, se ele não tivesse satisfeito com aquele tio, além de trair a própria esposa com outro. Meus irmãos, um rei, a Bíblia chama Davi um homem segundo o coração de Deus. Se Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, ele chegou a um ponto de cometer algo tão vergonhoso e cruel, o que será de nós? Quem é que pode se garantir, dizer: olha, eu não... Nós precisamos clamar a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Nós precisamos ter um coração quebrantado. Nós vemos a história de Israel. O povo foi liberto da escravidão no Egito. E quando eles estão, antes de entrar na terra prometida, toda a lei, Deuteronômio significa repetição da lei, toda a lei precisa repetir, porque o povo esquece. O texto diz que o coração daquele povo era um coração endurecido, eles se esqueceram do Senhor. Deus fez os milagres, as pragas, nós vemos os milagres nas pragas no Egito para tirar o povo, mas eles se esqueceram do Senhor. Por isso é de lá que nós vemos a ordenança para os pais: ensine a palavra ao seu filho, andando no caminho, sentado em todo lugar. Por quê? Porque nós temos um coração que tem uma facilidade muito grande de se esquecer, de endurecer. Nós endurecemos, nós temos, meus irmãos, essa natureza pecaminosa, e nós ficamos nervosos, bravos, e nós nos endurecemos. Você quer ver? Nós não gostamos de ser chamados a atenção, nós não gostamos de ser corrigidos, nós não gostamos, nós nos iramos, nós criamos inclusive até raízes de amargura e ódio. Nós não gostamos, mesmo estando errados, Você quer ver uma coisa? É o trânsito. O trânsito é um campo de batalha. Pode ser o estacionamento de uma bicicleta, pode ser disputado, pode gerar briga. Nós não gostamos, mesmo estando errado. Alguém buzina, você está errado, alguém buzinou. Tem gente que não tem paciência, tudo é buzina, né? Mas nós não gostamos de ser corrigido. Quem gosta de multa aqui, levanta a mão. Multa de trânsito, multa. Gosta? Por que a gente recebe uma multa? Porque nós cometemos uma infração, não é? Quem está errado? Mas eu não gosto da multa. A gente podia até falar assim: mas que bom, pelo menos assim eu aprendo. Mas ninguém gosta, não é verdade? Quem é que gosta? Fala assim: eu roubar aqui quando... Mas assim, mas nós erramos. Houve uma infração.
O quebrantamento é essa condição que Deus nos chama, porque Deus pode assim nos tornar a pessoa que Ele quer que a gente seja. O quebrantamento, ele é necessário. Nós aprendemos com o salmista a importância do quebrantamento. Davi, ele tinha um ministério, até ali o ministério de Davi, mas a partir dali, tudo poderia cair por terra, mas por causa do quebrantamento que Davi tinha, o reinado continuou. Ele passou para os seus filhos. Davi continuou fazendo história e foi chamado um homem segundo o coração de Deus. É Davi que deseja construir um templo ao Senhor. É Davi que nós vemos que Davi, ele conseguiu, e ao redor de Davi, pessoas, amigos, pessoas tão leais como o Uzai e tantos outros, homens fiéis e leais, que uma vez Davi sentiu sede e disse: ai, que desejo tomar água da fonte, e num lugar muito perigoso, onde os inimigos estavam. Alguns homens de Davi foram lá, arriscaram a própria vida para trazer água para Davi, mas veja o que é um homem transformado depois de um coração quebrantado. Quando eles trazem a água, e em vez de Davi beber, ele oferta aquela água ao Senhor. Ele diz: longe de mim beber a água, o sangue daqueles que foram buscar. Ele deu aquilo como uma oferta ao Senhor. Tamanha nobreza, um coração moldado. Davi agora é um homem que Deus pode tratar. Interessante, nós vemos em Abraão, já velho, idoso, e Deus pede para ele o Isaque dele para ser sacrificado, um filho que ele esperou a vida toda. Com 100 anos de idade, agora nasce o filho. Sara tinha 90 anos e nasce um filho da promessa, e Deus pede o filho a Abraão. E um homem agora com essa idade precisa ser ensinado, tratado por Deus. Por quê? Porque o amor de Abraão, por um momento, ficou tão focado em Isaque, que parece que ele começa a perder o foco, e Deus diz: me dá o teu Isaque. E Abraão precisa se quebrantar diante de Deus, abrir mão daquilo que ele mais esperou e mais desejava, abrir mão daquilo que é fruto de um sonho, de toda a sua vida viveu para aquela promessa se cumprir. E agora Deus pede para ele, e ele precisa ter um coração muito sensível para entregar a Deus aquilo que ele quer. Meus irmãos, não é fácil entregar a Deus aquilo que nós tanto sonhamos e desejamos. Não é fácil nós entregarmos o nosso ser, todo o nosso ser, às mãos do Senhor, para que Ele faça da nossa vida aquilo que Ele quer. Nós vamos estar sempre lutando contra a vontade. Nós habitamos uma carne que não quer que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Nós vivemos num mundo que cada vez mais ele está sendo organizado para que nós aprendamos a viver contrário à vontade de Deus. Um mundo que diz: o que Deus inventou não funciona, caducou, nós vamos inventar um jeito novo de ser gente. A partir da Torre de Babel, lá no passado, que Deus precisou confundir as línguas. Não está bom o que Deus fez, vamos fazer uma torre, chegar ao céu e comandar o mundo. Frustração, derrota, depois disso vem o dilúvio. O homem continua querendo construir um tipo de família, porque o tipo de família que Deus inventou não funciona. E o coração do homem é endurecido. Nós vamos fazer do nosso jeito, tem que ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito, eu não quero, eu não aceito. Entende? A humanidade tem um coração endurecido, por isso vive uma vida sem a graça de Deus, vive uma vida desgraçada, por causa da dureza do coração. Em contrapartida, o quebrantamento do coração. O que é o quebrantamento do coração? É uma condição de humilhação, de humildade. É alguém que diz: Senhor, molda-me. E nós vemos no Salmo também, Davi, ele dizendo isso: purifica-me, limpa-me, transforma-me, Senhor. Quebrantamento, essa humildade. Interessante, a palavra humildade e humano, ela tem a mesma raiz, humus. E se o Ricardo estivesse aqui, que apesar que agora ele só mexe com vaso, mas ele ia saber muito bem onde a gente encontra humus aqui, né? Que é humus? O que é humus, os jardineiros em plantão? Não é a minhoca, é a terra. A raiz é a terra, que onde a minhoca, né? Onde alguns até criam, né? Mas a ideia do humus no original é a terra que os homens pisam. De onde viemos?
Não é aquela condição de humildade de dizer assim, olha, eu tenho que ser pisado, não é isso. Mas de saber a minha real condição, o meu real estado. Quando a gente olha para a Bíblia e olha para o texto que nós lemos, é uma história muito interessante essa história de Gideão. Porque nós vemos ali exatamente o poder daquilo que se quebra. O texto diz que Gideão, primeiro, ele precisa sair de uma condição para uma nova condição. Os midianitas, o momento ali era um momento de tremenda opressão. Eles estavam oprimindo o povo de Israel ao ponto de eles plantarem, eles roubavam. Eles invadiam as plantações e roubavam tudo. O povo estava vivendo uma opressão muito grande ali. E Gideão é chamado por Deus, alguns irmãos já conhecem a história, ele é chamado por Deus e ele começa a dar desculpas ao Senhor. Senhor, eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor em Israel, procure a família mais poderosa. Ele diz, nos meus familiares, a minha casa, a casa do meu pai é a menor, a nossa família é a mais fraquinha. E dentro da casa do meu pai eu sou o menor, o mais fraquinho, sou o menos provável. E Deus escolhe Gideão, para que Gideão, ele se torne um grande líder no meio do povo. Gideão, ele precisa então aprender, meus irmãos, a confiar no Senhor. O quebrantamento, ele é um princípio onde eu deixo de confiar na minha força e passo a confiar na força do Senhor. Uma pessoa que endurece o seu coração, ela continua confiando na sua própria capacidade, na sua própria força. E eu quero lhe dizer, enquanto você confie na sua própria capacidade, na sua própria força, você vai continuar sendo oprimido pelo inimigo, pelas adversidades, pelas circunstâncias. Quando ele decide confiar no Senhor, e ele tem toda aquela história dele pedir que Deus confirme na vida dele, e ele decide obedecer ao Senhor, aí vem essa situação, e agora? Tudo bem, eu decidi confiar no Senhor, e aí nada, fala assim, mas não é o bastante? Deus nos chama a confiar em Deus, tem a ver com uma nova atitude, com uma nova postura. Deus quer nos tirar, meus irmãos, de uma condição de apenas assistir e ver as coisas acontecendo. Deus quer construir histórias a partir de nós. E para Deus moldar, fazer uma nova história em nossa vida, nós temos que ter uma vida onde Deus pode trabalhar. Nós temos que confiar no Senhor. Pare de confiar na sua capacidade, na sua própria sabedoria. Até quando? Decida confiar no Senhor de todo o teu coração. O texto fala dessa grande batalha. 32 mil pessoas, 32 mil soldados, é gente, é muita gente, é bastante gente. Como é que a gente pretende enfrentar as nossas lutas? Como é que a gente decide confiar em Deus? Muitos confiam em Deus, precisam de alguma prova, precisam de alguma segurança. Eu preciso assim de alguma coisa que me garanta. Isso não é quebrantamento, isso não é confiança em Deus. E Deus precisa ensinar o seu servo a depender totalmente dEle. Nós precisamos aprender a depender totalmente do Senhor. E aí Gideão, o Senhor faz esse desafio para ele. É muita gente, Gideão. Gente, os amalequitas estavam cobrindo toda a terra, era gente demais. E agora Gideão está com um grupo suficientemente forte para lutar contra os amalequitas. Vencer os inimigos. Ao invés de deixar serem invadidos pelos amalequitas, agora eles vão vencer. E o que está tudo preparado. Nós temos o povo está animado, Deus está conosco, está tudo certo. Vamos lá. E de repente Deus diz: não vai ser desse jeito. Parece que Deus, às vezes, você já teve a sensação que parece que Deus é um estraga-prazer? Você já teve essa sensação que, olha, por que tem que ser assim? Por que a coisa parece que não tem que ser, né? Por que não, parece que a gente diz assim, por que não pode ser mais fácil? Por que não pode ser mais fácil? Parece que Deus, assim, Ele tem uns planos, assim, tão diferentes. Deus parece ser um estraga-prazer. Por que a gente não pode extravasar nas nossas vontades, no jeito que a gente quer? Por que eu preciso, de fato? Sabe por quê? Porque a própria história tem mostrado que tudo aquilo que o homem tem semeado, tem plantado, tem construído, tem levado à destruição.
Meus irmãos, o projeto do homem faliu. Nós não somos capazes de amar o tempo todo. Nós não somos capazes de tolerar o outro. Nós nos irritamos. Nós somos violentos. Nós agredimos as pessoas. Nós usamos pessoas. O nosso projeto é falido. Nós construímos sonhos e castelos e depois eles ruem tudinho. São castelos de areia. E aí a gente, vira e mexe, a gente percebe que a gente bateu a cara contra a parede de novo. Então, por que Deus muda? Primeiro, porque Deus ele tem um projeto infalível. O projeto de Deus é infalível, os planos de Deus não falham. O projeto de Deus é infalível. Agora eu preciso ter fé para acreditar. Por isso que ele desperta Gideão, o menor de todos. Ele diz, vai nessa tua força, varão valoroso, vai nessa tua força. Você que vai livrar toda essa nação. Eu vou usar você para livrar essa nação. Ele precisa então corrigir a maneira como ele mesmo se vê. Enquanto a gente fica se vendo, meus irmãos, com os olhos do humano, do humus, nós vamos viver nesse mundo e vamos pisar nas pessoas e ser pisados pelas pessoas. Mas quando a gente passa a se ver com os olhos de Deus, nós podemos fazer uma boa história. Agora é interessante que os métodos de Deus são bem diferentes dos nossos métodos. Quero dizer aos irmãos que quebrantamento tem a ver com lucro. Pensando um pouco nessa história de Gideão, nós vemos que ele vai, Deus diz, olha, você está com dúvida ainda? Vai lá que o rapaz vai contar o sonho. Deus ele confirma a sua vontade. Deus não nos chama para fazer as coisas como loucos, Ele nos chama para ter fé, e muitas vezes confiar no Senhor parece loucura. Esses dias, estavam pregando semana passada sobre Eliseu, que orou e o machado, que havia caído no rio, o ferro flutuou. Normalmente ferro não faz isso, a não ser que Deus ordene que o ferro, ao invés de afundar, ele boie na água. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso para pegar o improvável como Gideão e tornar ele um instrumento poderoso nas mãos dele. Deus é poderoso, meus irmãos. Agora, quando eles vão, ele escuta o sonho, Deus confirma aquilo ali, para que não haja dúvida. Então o que Deus espera que a gente faça, Ele não deixa dúvida no coração, será que é isso mesmo? Não, a palavra de Deus é clara ao nosso coração, nós precisamos só obedecer. Muitas pessoas podem viver uma vida distante de Deus, não porque não conhecem a palavra, mas porque estão no caminho da desobediência, o endurecimento do coração. E o que precisa acontecer? Quebrantamento. Quebrantamento é lucro, não é perda. É lucro, não é prejuízo. Quebrantamento. Paulo diz no texto que nós lemos, que nós carregamos em nós um tesouro precioso, mas somos vasos de barro. Somos vasos de barro. Qual é a razão de Cristo? Jesus quer esse tesouro. Por que Jesus, um tesouro tão precioso, poder de Deus, vai ser depositado num vaso de barro? É o mesmo princípio que nós vemos tanto no Salmo 51 e na história do próprio Davi. Deus usando um menino tão pequenininho para vencer um gigante, e agora ele vai usar nessa história 300 homens para desbaratear, para expulsar uma multidão, um exército todo. É o mesmo princípio. Algo grandioso em algo tão frágil. Por que Cristo, sendo esse tesouro, ele foi posto dentro de um vaso tão frágil, meus irmãos? Sabe por quê? Para revelar que o poder da vida do cristão é de Deus e não nosso. O poder da vida de um homem, uma mulher que decide andar com Deus, o que Deus faz na vida de uma pessoa não depende da minha capacidade. É Ele. O poder está nele. Gideão, eu quero fazer coisas grandiosas, eu quero fazer uma nova história. Olha, as pessoas vão lembrar da sua história, Gideão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, não vai ser na sua força. É uma parceria de Deus. Uma parceria. Deus, Ele quer nos tornar parceiros na construção de famílias.
na construção da nossa história. Não é que Deus vai fazer tudo. O Gideão precisa ir. Nós precisamos ir. Somos nós que devemos construir os relacionamentos saudáveis e buscar a direção de Deus para que isso aconteça. Nós precisamos participar da obra, mas o tesouro, o poder é do Senhor. Ele quer apontar para isso. Então, quebrantamento é lucro, não é um prejuízo. Eles estão lá na batalha, levam as trombetas, e o que é interessante é que somente quando eles cantam, gritam, mas eles quebram aqueles vasos, diz o texto lá, né? Me perdi o texto aqui, ok, aqui, capítulo 7 aí. Chegando, pois, Gideão e os 100 homens com ele, versículo 19, iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Interessante, semelhante à história de Josué, quando alcançou a cidade de Jericó também. Quebrou os cântaros, fez um barulho com um grito, aquele barulho que simbolizava aqueles cântaros quebrados, talvez simbolizando o pisar de um exército de cavalos, de uma frota muito grande. O pavor é tomado no coração dos midianitas e eles saem no escuro, e um ferindo o outro, pensando que eles estavam ali sendo atacados pelos inimigos, e um matando o outro. Eles ficaram parados. Você já imaginou que livramento? Parece até algo assim cômico. Como é que pode? Uma grande batalha. A gente pensa assim, mas que povo besta, que povo doido, meus irmãos. Havia ali algo sobrenatural, um agir de Deus, tanto para cegar o entendimento de alguns, como para iluminar a mente dos outros. Eles não precisaram, eles foram, obedeceram, e eles ficam parados. Eles não entraram no campo de batalha ali, eles apenas obedeceram o Senhor. E quando eles quebram ali, aqueles cântaros ali, em obediência ao Senhor, gritam, fazem tudo aquilo que o Senhor havia recomendado, os inimigos são destruídos. Interessante. Paulo, ele vem trazer exatamente essa ideia, que nós somos vasos e carregamos um tesouro muito precioso. Quando é que o poder de Deus flui na sua vida, na minha vida? Quando nós somos quebrantados. Só o quebrantamento pode fluir o poder de Deus. Só com quebrantamento pode fluir o poder de Deus. Sem quebrantamento, meus irmãos, não há solução, não há libertação. Nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Ter um coração quebrantado diante do Senhor é entregar a Ele aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. Coração quebrantado, a Bíblia diz, Deus não desprezará. É interessante que nós vemos na Bíblia, Jesus faz coisas tremendas quando a gente entrega nas mãos dele aquilo que nós temos em nossas mãos. A Bíblia diz que Jesus, ele multiplicou, alimentou uma grande multidão, quando ele recebeu nas mãos 5 pães e 2 peixes. Algo foi entregue nas mãos de Jesus, e quando é entregue nas mãos de Jesus, ele faz milagres, coisas extraordinárias. O quebrantamento é uma postura minha, sua, de entregar ao Senhor a direção da nossa vida. Nesse ano de 2023, meus irmãos, como nós precisamos tomar essa decisão? Eu penso e quero estar trabalhando na igreja 4 estações durante o ano. A estação primeira é do tempo de semear. Quando a gente semeia, o que precisa para semear? O que se precisa para semear? Ter o campo, trabalhar a terra, não é verdade? Você trabalha a terra, mas você precisa de sementes também para semear. E quando a gente vai semear, se a terra não estiver bem preparada, nós não prepararmos a terra, se você semear no entulho, não vai nascer.
A terra tem que ser adubada, tem que ser semeada. Essa palavra do Senhor, e eu tenho trazido aos irmãos mensagens, e o que Deus tem colocado no meu coração, é que antes da gente querer viver algo novo diante de Deus, nós precisamos nos preparar para isso. O quebrantamento é palavra de Deus para que você se prepare para o que Deus quer fazer na sua vida. O que Deus quer fazer na vida desta igreja. Nós precisamos nos quebrantar. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Um coração arrogante vai ser desprezado pelo Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, nos render, entregar as rédeas. A palavra fala sobre bem-aventurado, os mansos de coração. Essa ideia da palavra manso é alguém que não tem as rédeas, como um animal, um cavalo chucro, violento, que não consegue se montar em cima, que ninguém consegue domar. O que é um homem manso? É aquele animal que foi domado. Ele é um ser domável, ele pode se montar. A criança pode sentar em cima daquele animal e passear, porque ele perdeu toda a sua agressividade, a sua violência. Ter um coração quebrantado é permitir que o Espírito Santo de Deus nos conduza, que Deus construa em nós o caráter de Cristo, que Deus faça de você um pai, mas não do seu jeito, do jeito que Deus quer que você seja. Um homem que lidere a sua casa, não com a sua sabedoria, mas com a sabedoria do Senhor. Uma pessoa que ande, não segundo a sua própria sabedoria, mas a sabedoria de Cristo. Um jovem que aprendeu a temer ao Senhor, que escolheu no Senhor a riqueza da sua vida, como nós cantamos. Tu és a porção da minha herança, outro bem não possuo, senão a ti. Já imaginou, você prestou atenção quando nós cantávamos isso? Nós estamos dizendo ao Senhor, Senhor, outro bem não possuo, senão a ti. Qual é o segredo da vitória de Gideão? Nós vimos que não foi a força de Gideão porque ele era fraco, não foi as habilidades dele, muito menos o grupo, o exército que ele tinha. Deus nos abençoa, Deus nos dá vitória, não porque a gente vai ter mais recursos, vai ganhar mais dinheiro, você vai saber o segredo do sucesso segundo o mundo. Deus vai abençoar a sua família, porque agora você consegue dar os melhores presentes, as melhores coisas para a sua família. Não são esses recursos que nos tornam vencedores, mas os recursos que vêm do Senhor. E como é que Deus age? Quando há quebrantamento. Porque quebrantamento não é perder, é ganhar. Quebrantamento não é ter prejuízo, mas é ter lucro. Nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Quebrantamento é esse estágio de pessoas que estão preparando a terra, como o Santo Espírito de Deus vai preparando corações. Meus irmãos, de tempo em tempo, Deus vai transformando, fazendo coisas tão bonitas no meio de um povo. E eu creio que Deus quer realizar coisas que talvez você nunca experimentou, que nós nunca experimentamos no nosso meio. Deus quer usar nossas vidas, Deus quer fazer coisas na nossa vida, na nossa casa. Mas se nós não formos essa terra, que Deus venha trabalhar, que Deus possa tirar os pedregulhos, para que Ele possa semear uma boa semente. Se o nosso coração não for essa terra boa, que a semente que caiu, ela frutificou. Se nós vivemos entre os espinhos, como diz Jesus na parábola, ou entre as pedras, que a semente está sempre sendo sufocada. Deus falou, mas aquela semente não provocou mudança, não germinou, não cresceu, foi sufocada pelos prazeres desse mundo, pela sabedoria humana, pelas próprias opiniões. Nada muda. Deus não quer, meus irmãos, que nós sejamos viciados e religiosos na religião. Deus quer fazer uma linda história na sua vida, e Deus quer fazer uma grande história através da sua vida. Há coisas que Deus quer fazer. Eu gosto de pensar que Gideão, ele poderia continuar lá, malhando uvas onde se debulhava o trigo, seja num lugar totalmente, onde se prensava a uva, ele está ali debulhando o trigo. Ele poderia ficar lá escondido dos inimigos, vivendo uma vida derrotada. Ele poderia viver lá na labuta dia a dia, e nunca ter experimentado um grande livramento da parte de Deus. Ele jamais imaginaria o que ele ia se tornar na presença de Deus. Talvez você pense assim, essa é a minha vida, pastor. Mas eu quero lhe dizer, Deus tem uma nova história para cada um de nós. Ninguém nasceu carimbado dizendo, vai ser assim, tem que ser assim.
Em Cristo nós podemos construir uma nova história. Em Cristo famílias são estabelecidas. Estava ouvindo um testemunho de um jovem dizendo, pastor, é fácil dizer, né? Dizendo para o pastor que os pais dele eram pastores e ele cresceu num lar cristão. É fácil fazer para quem, né? Você foi. Aí ele contou, você não conhece a minha história. Eu nasci no lar cristão, mas essa não foi a história dos meus pais, do meu avô. Ele disse que perdeu o pai dele já havia perdido, não sei, perdido o pai, muito novo. Uma família totalmente destruída, com bebida, com vício, coisa muito. Mas o pai se converteu e disse, a partir de mim, a minha família vai viver uma nova história. A questão não é de onde eu vim, as condições que eu tenho, a família, se está tudo funcionando direitinho. A questão é como que você se posiciona diante de Cristo. Como que nós nos posicionamos com o nariz empinado, dizendo, Senhor, as coisas vão ser do meu jeito. E eu quero dizer uma coisa para você, hoje talvez você não esteja, alguns já estão, mas talvez a sua cabeça não esteja tão branquinha. Muitos podem dizer assim, olha, eu nem comecei a construir família ainda. Outros dizem assim, olha, eu já construí família, eu já tenho uma história. A questão é, como que a gente pretende terminar? Eu quero terminar como Gideão. Ele termina, ele vence aquela batalha e diz o texto que ele adora ao Senhor. Ele adora o Senhor, é alguém que diz assim, olha, eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu ouso sair dessa zona de conforto, de medo, de comodismo. Eu ouso confiar no Senhor, apesar de saber das minhas fragilidades, saber da minha incapacidade, do meu medo. Você acha que ele não teve medo? Eu falo assim, poxa Senhor, de 32 mil soldados, o Senhor tirou 20 mil, mandou embora esse tanto. 10 mil tá bom, vamos lá com os 10 mil. E aí o Senhor diz, ainda tem gente demais. Porque Deus quer que o coração quebrantado nunca vai atribuir a si mesmo glória própria. Nunca. Tudo que um homem alcança, um servo de Deus alcança, ele sabe que veio das mãos do Senhor. Isso é um sinal do caráter cristão. A mulher de Deus, ela sabe que ela é o que é, porque Deus tem cuidado dela. O homem de Deus, ele sabe que a misericórdia de Deus repousa sobre ele. Nós alcançamos, nós compramos, nós nos movemos, porque existe um Deus que nos conduz. E é isso que o Senhor quer que a gente perceba, é que não está na força do homem, mas na força de Deus. Deus age. Enquanto tantas pessoas ficam pelejando, angustiadas, quantas pessoas vivem vivendo uma vida de culpa, quantas pessoas vivem vivendo uma vida desesperada, o servo do Senhor, ele decide confiar no Senhor, e o Senhor luta as suas batalhas. Não é que a gente não vai precisar fazer, mas o Senhor luta as nossas batalhas conosco, e Ele nos dá a vitória. Deus nos dá a vitória. Os inimigos são muitos, as lutas são gigantescas, mas aqueles que decidem confiar no Senhor, eles têm do Senhor a vitória. Eu quero quero desafiar você, a esse período, no início de ano aí, entender que esse é um tempo de semear, e o ambiente que Deus semeia a sua semente, é num coração quebrantado. Então não endureça a sua cerviz, como diz a Bíblia, um povo que endureceu a sua cerviz, deixou de entrar na terra prometida. Olha que tragédia, saíram do Egito da escravidão, aí estava tudo muito bem, eles se acomodaram e dizem, não, já está bom, e eles não viveram todo o projeto de Deus. No meio do caminho eles se perderam, endureceram, se afastaram, se esfriaram, se distanciaram do Senhor, e eles não entraram na terra prometida. Deus diz a Josué, este povo não vai entrar, e diz a Moisés também, esse povo não vai entrar na terra prometida, porque eles têm um coração duro. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Uma terra tratada, adubada, onde a semente vai ser lançada. O segundo período, trimestre nosso, nós vamos falar sobre cultivar, semear, cultivar. Depois que se cultiva, a planta cresce, começa a vir os frutos.
E o que se faz depois que vem? Qual é o próximo passo? Colher. Deus é um Deus que nos abençoa com colheitas, mas a gente precisa terminar esse ano celebrando aquilo que Deus fez. São 4 estações. Esse tempo é um tempo de semear, de trabalhar a terra, de preparar o coração, de colocar a casa em ordem. Esse é o tempo. É o tempo de corrigir aquilo que precisa ser corrigido. É o tempo de tomar decisões. É o tempo de fortalecer a fé, de se alimentar das verdades de Deus. Para que Deus possa nos ajudar, meus irmãos, a colher muitos frutos, como nós vemos a vida de Gideão. Que Deus nos dê vitória diante das nossas lutas. Amém? Eu gostaria de orar com os irmãos. Esse chiado parecia que ia explodir, né? Você viu? Estava quase explodindo. Vamos ficar em pé, irmãos? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu quero ser um vaso. Eu quero ser um vaso que Deus possa moldar. Não um vaso endurecido, porque um vaso endurecido só pode ser quebrado. Eu quero ter um coração quebrantado, para que Deus possa moldar. Que a beleza de Cristo, enquanto caminhamos e vivemos, enquanto construímos famílias, enquanto trabalhamos, que a beleza de Cristo se perceba em nossa vida. Nós somos vaso, Ele é o tesouro. A beleza tem que fluir em nós. Para isso, só um coração quebrantado. Davi nos ensinou que, mesmo sendo rei, a melhor opção é se quebrantar diante do Senhor. Ele não desprezará aquele que tem um coração quebrantado. Amém? Feche os seus olhos. Eu gostaria de orar por sua vida, em nome de Jesus. Peça ao Senhor: Senhor, não me deixe endurecer o coração, não me deixe seguir o meu próprio entendimento, a minha própria sabedoria. Peça ao Senhor a te dar coragem de tomar decisões na sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, queremos, Pai, colocar a nossa vida diante de Ti. Às vezes, Senhor, o nosso coração, ele se endurece, e nós deixamos de viver, Senhor, histórias de livramento, deixamos de viver, Senhor, vitórias em nossa vida, como vemos na vida do povo de Israel, que era oprimido pelos midianitas. Quantas pessoas estão oprimidas, quantas pessoas estão, ó Deus, Pai, sem força, sem vigor, sem alegria, quantos sonhos não realizados por causa da dureza do coração. Quantas pessoas, ó Senhor, se perderam no caminho por causa da dureza do coração. Quantos relacionamentos foram adoecidos por causa da dureza do coração. Quantas vitórias deixaram de ser alcançadas por causa da dureza do coração, Senhor. E a Tua palavra também nos alerta que quantas pessoas deixarão de entrar no céu por causa da dureza do coração. Senhor, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração. Molda-nos, transforma, que haja, Senhor, entre nós, cada um de nós, esse desejo de render o coração, entregar nas Tuas mãos, de dizer: Senhor, transforma o que precisa ser transformado na minha vida. Que o Senhor escute isso de cada um. Que cada um, ó Deus, entre nós possa fazer essa oração, de dizer: Senhor, eu sou tão pequeno como Gideão, e eu creio que o poder está no Senhor, eu na minha força não consigo, eu me rendo como Davi, eu reconheço, ó Deus, as minhas falhas, eu reconheço, Senhor, e eu me quebranto diante de Ti. Eu quero ser essa terra preparada para a boa semente. Que o Senhor escute no nosso íntimo, Senhor, e não apenas escute, mas veja novas decisões sendo tomadas. Que esse seja um tempo, Senhor, de semear, um tempo onde vamos semear, ó Deus, a boa semente, onde vamos nos preparar
como uma terra que está sendo tratada, para que ela produza muitos frutos. Nos ajude, Senhor, a entender a importância de nos render, de não seguir o nosso próprio entendimento. Nos ajude a entender isso. Abençoa, transforma-nos, faz em nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz maravilha, Senhor, que novas histórias surjam, que o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, Pai, seja derramado sobre a Tua igreja, que nós como igreja do Senhor possamos de fato, Senhor, viver esse algo novo do Senhor, essa nova dimensão de uma vida, não de escravidão, de fuga,